E aqui é a projeção do caminho. Veja que clareia muito mais na projeção, né? Então, esse luto, essa dor, isso que você está vivenciando agora, depois que o seu mundo caiu, isso tem um prazo de validade, isso vai passar. Mas, olá, Sagitário, bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thaís das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora para a leitura de Sagitário. Para você que tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Sagitário. Lembrando que essa leitura é geral intuitiva, ela não vai ressoar com todo mundo, então só se conecte com aquilo que faz sentido para você. E caso a leitura apareça espelhada, adapte invertendo os papéis. Sagitário, vamos ver as 10 cartas. Se conecte, energia de Sagitário já na mesa. Pessoal, vou deixar no comentário, o primeiro comentário fixado, o link para entrar em contato comigo, caso vocês queiram uma leitura particular, tá certo? Então vamos lá, 7 cartas, quero 10 cartas para Sagitário. Tá, 8, 9, mais uma. 10. Fundo do deck. Rapidez. E a criança. Vamos lá. Sagitário, já abre com a sacerdotisa, né? Não adianta, Sagitário é o arqueiro, olha sempre para o céu, né? A flecha está sempre apontada para o céu, então é natural que a espiritualidade seja um tema recorrente para Sagitário. Olha, Sagitário, eu gostaria de ter uma mesa melhor para você nesse momento, né? Mas vamos aos fatos. Aqui sai a sacerdotisa. Eu vou dizer que é um puxão de orelha da espiritualidade para que você tenha prudência, o bloqueio, o desafio, sai a carta da prudência. Então, vamos entender por partes aqui essa mesa, porque saíram muitas cartas de revés. E a espiritualidade querendo chamar a sua atenção, tá? Te dando puxão de orelha, querendo que você acorde para algo. Já sai aqui no seu mental a torre. Então, uma ruptura. Quando sai essa carta no mental, eu não tô te contando nenhuma novidade. Você já sabe que houve algum tipo de ruptura, desestruturação, e saiu o imperador no seu inconsciente. Então, para alguns sagitarianos, é a questão do poder do lado material, e para outros sagitarianos, é a questão do pai. Tá? O seu pai no seu inconsciente aqui. Como sai a espiritualidade e querendo puxar a orelha ou dar algum tipo de aviso, pode ser com relação a este pai. Vamos ver aqui qual é a questão. No seu passado recente, um desapontamento do lado emocional e na projeção, fracasso na parte das finanças. Me parece que esse pai aqui está ausente de alguma maneira. Ou é um pai que foi embora, ou é um pai que faleceu. Daí o desapontamento, e isso reverbera para o seu lado financeiro. E, portanto, no seu mental, o seu mundo desmoronou, ruiu. Eu vou depois abrir mais cartas para entender o conselho da espiritualidade nesse momento, para que tenha prudência. Tá? Você, num momento difícil, a carta da indolência, ela sempre fala sobre um processo de depressão, você sem enxergar uma luz no fim do túnel, o seu emocional paralisado. Então, aqui eu posso falar de depressão ou de luto. Como saíram várias cartas de reveses e no seu inconsciente a figura paterna, isso está totalmente conectado a um processo de luto, tá? Para quem perdeu o pai. Ou a questão, né, se você tem aqui a questão do poder também, se não é o pai, é como se fosse o seu status, o seu lugar, o seu poder
e aconteceu uma desestruturação e você está num processo também de luto por essa perda, que pode não ser de uma pessoa, pode ser desta representação de poder, tá? Mas para uma grande parte, a maior parte dos sagitarianos é a perda realmente da morte, né, de alguém. E ao seu redor a estrela. Então, a estrela é uma carta que se conecta bastante com a sacerdotisa, porque fala sobre essa busca. Também é o olhar para o céu, né? A estrela aqui exatamente está no céu, está buscando trazer a sua estrela como diamante, fazer a sua estrela brilhar e concretizar essa estrela, né? Concretizar o sonho como uma realidade. E vem a abertura emocional. É interessante, me vem muito essa frase: olha para o céu, que a abertura está ali. A abertura emocional vem do olhar para o céu, junto com a felicidade. Então, veja só, né? O momento... Aqui, essas primeiras cartas falam sobre o seu momento atual. Nessas primeiras 6 cartas é sobre uma situação fixa, atual. E aqui é a projeção do caminho. Veja que clareia muito mais na projeção, né? Então, esse luto, essa dor, isso que você está vivenciando agora, depois que o seu mundo caiu, isso tem um prazo de validade, isso vai passar. Mas depende muito do seu olhar para o céu, né? Vem aqui a carta da rapidez, de novo, né? O arco-íris, o céu. Aqui também fala da alegria. Veja que é totalmente diferente, né? Essas cartas muito escuras. E aqui o colorido da vida, que é a criança interior. Então, aqui fala de um processo de reconexão com a sua criança interior para você ter a força necessária de sair dessa situação de luto ou de perda. Eu até inverti as cartas aqui, né? Que era indolência. E vou elucidar melhor essa mesa com as próximas cartas. Como eu disse, é uma leitura coletiva. Talvez não ressoe. Aqui pode ser imperador, mas se você, de repente, passou por essa situação com a sua mãe, né? Seria algo invertido. Vamos ver aqui as próximas cartas. Qual que é o puxão de orelha da espiritualidade? Como saiu a sacerdotisa querendo prudência? Qual que é o alerta da espiritualidade? Eu acho que é melhor essa palavra, alerta da espiritualidade para Sagitário neste momento difícil. Aceitar o ciclo, Sagitário. Espiritualidade fala, aceite o ciclo, aceite as finalizações, porque o universo aqui é o último arcano maior. Fala sobre os cortes e a renovação. Aqui fala que este é o ciclo natural da vida. Para você focar numa abertura aqui do lado material, você não está vivendo do lado espiritual, você está vivendo na matéria aqui. Você tem coisas a passar, provações aqui na Terra. Então, o As de Ouros vem falar sobre essa materialização, não só do lado material financeiro, mas assim, das coisas, das questões materiais na sua vida, que elas precisam de atenção. De novo, naipe de ouros. E aqui a princesa de ouros falando, você tem caminho, você vai devagar e sempre. Faça boas escolhas. Lembre-se, né? A sacerdotisa veio trazendo como a carta cruzada da sacerdotisa era a prudência, né? Então a prudência está aqui para caminhar devagar, mas com consciência, tá? Signo de Virgem, Sol em Virgem, fala de método, fala de protocolo. Não vai de qualquer jeito. Aqui é para você ir com a razão, não com a emoção. Esse é o primeiro conselho da espiritualidade, mas eu vou perguntar agora na relação do emocional, com relação ao emocional, o que Sagitário pode fazer? O que a espiritualidade diz do emocional? Nossa, eu tinha pegado eu peguei tantas cartas aqui, depois eu mudei e vieram 5 cartas em vez de 3. Tudo bem, vou aceitar. Ó, o emocional, a derrota. A derrota em você ainda querer um pouco mais, né? Você ainda achar que
é algo mal elaborado dentro de você, que você não aceitou esse fim de ciclo, né? Aqui é o lado emocional. Ó, a força. E aqui o pai como provedor, né? Então, do lado emocional, pede que você pare de se culpar, de esse derrotismo de achar que poderia ter feito mais, porque você é humano, você não é uma entidade, você não é uma divindade, e existe o tempo, como saiu aqui na mesma fileira, né? O ciclo que se fecha para que outro se abra. Isto não depende da sua vontade ou de você fazer mais ou menos, tá? Então, você se sentir de alguma maneira impotente ou derrotado com relação a isso, mas saiba que você não é Deus, você é filho de Deus. É esse o conselho da espiritualidade. A carta da força fala: você encontra realmente encruzilhadas no seu emocional, mas você tem a total condição, pela carta da força, de sair, né, de se iluminar e você trazer o seu emocional de novo junto com você, não ficar paralisado por causa dele. E a questão do pai de novo, né? Aqui recuperando o imperador, que tinha saído na primeira mesa, ó. Aqui o pai como provedor, né? Você muito parecido ou parecida, ao mesmo naipe, né? Filho de peixe, peixinho é. Então, o seu pai estará com você, estará vivo em você, porque você é sangue do sangue, né? Então, a maneira, quando se perde a matéria, se tem a lembrança, se tem a energia, se tem o legado. Então, emocionalmente, vocês muito parecidos aqui, tá? Na forma de encarar a vida, e você, é como se a espiritualidade dissesse: ele está vivo em você, né? Não procure fora, porque dentro ele já está. Não é questão de procurá-lo, ele já está. Ó, vem a carta da Imperatriz e do Pendurado. Aqui a gente pode falar sobre a mãe, porque se é família, tem com relação à mãe. Ou, como eu já tirei o imperador, aqui também tá recuperando, só que saiu para imperatriz em vez de imperador, né? A carta não pode voltar, eu vou tirando as cartas, então não vai surgir de novo imperador aqui. E a questão do pendurado fala sobre sacrifícios que são necessários. Então, com relação à mãe, talvez você tenha que se sacrificar um pouco mais nesse momento, com relação à atenção ou à preocupação do lado material, tá? E se aqui se está recuperando o imperador, também fala sobre, não exatamente sacrifícios, mas como se fosse a redenção, né? A morte para este pai, para esta pessoa, acabou sendo uma redenção, o fim de um ciclo, de um sofrimento, porque aqui o pendurado, ele também tem esse sentido de redenção. Vamos finalizar com a Sagitário aqui. 3 cartas. Daqui pra frente, Sagitário, ó, cada vez mais se conhecer, alguém que olha por você, e aqui o seu empoderamento pela Rainha de Paus. Então, aqui também sai a energia de família, né? Pessoas. É saber que a vida continua, né? E que tem alguém sempre lutando, olhando por você. As coisas não se perdem, o amor não se perde, né? O corpo padece, mas o amor permanece. E aqui, todos vocês estão juntos, de alguma forma. Podem não estar agora na carne, mas continuam juntos nessa jornada evolutiva. Cada um no seu devido degrau evolutivo, né? Cada um no devido compasso dessa caminhada. Então, fecho a mesa aqui. Agradeço a você que me acompanhou, Sagitário.
Eu agradeço por levar adiante a mensagem da espiritualidade. Peço que cada um seja muito abençoado. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente. Que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.